A Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Você é esperto? Então vê se consegue responder a esta brincadeira. Ela não para quieta, se agita sempre, por dentro e por fora. É linda, muito velha, segura todos pelo pé, mas está sempre no ar. Vai pensando que daqui a pouco a gente responde. O Globo Ciência está entrando no ar. Vamos repetir a pergunta. Ela não para quieta, se agita sempre, por dentro e por fora. É linda, muito velha. Segura todos pelo pé, mas está sempre no ar. Muita gente nem sabe disso. E quem sabe até se esquece. Porque para nós ela é o lar, aconchego, a segurança, a vida. Você já sabe do que a gente está falando? É da Terra, o nosso planeta. O nome disso é mundo, o nome disso é terra, o nome disso é globo, o nome disso é esfera, o nome disso é azul, o nome disso é bola, o nome disso é hemisfério. É o lugar que a gente mora, o lugar que a gente vive aqui, né? Muito bom aqui. É o verde, é o sustento, o alimento que a gente tira dela. Significa a vida. Se não fosse a terra, eu não estaria aqui, né? A terra, para mim, significa um desafio de coisas que precisam ser feitas, de uma série de infraestruturas que precisam ser colocadas à disposição da população da terra, e isso representa muitos desafios interessantes de engenharia. A terra, para nós, significa o fim de uma missão e a esperança que nós alcançamos. Um planeta maravilhoso, no qual a gente tem todos os recursos aqui de sobrevivência e que, do meu ponto de vista, é uma coisa maravilhosa, que eu vejo de cima, igual os pássaros. É o lugar onde nós vivemos enquanto estamos aqui, que temos que ter muito cuidado e carinho com a nossa terra. A Terra é tudo isso, mas é também um pequeno globo que se formou da poeira de estrelas. E que gira em torno de si mesma e ao redor do Sol, na imensidão do universo. Os astronautas, errantes navegantes no espaço, foram os primeiros a ter a visão impressionante. Aquilo que o navegador Fernão de Magalhães tinha imaginado 4 séculos antes, ao dar a volta ao mundo, estava ali, diante dos olhos deles. A Terra é redonda. E Yuri Gagarin, pioneiro no espaço, descobriu mais. Vista de longe, a Terra também é muito azul. Viagem ao centro da Terra. Este livro foi escrito há mais de 100 anos pelo francês Jules Verne, o pai da ficção científica. Ele tinha o dom de antecipar o progresso científico e tecnológico e de incendiar a imaginação dos jovens. Mas a excursão fantástica ao centro da Terra nunca se concretizou, porque nenhum homem suportaria a temperatura no miolo do nosso planeta. 6.000 graus centígrados, parecida com a temperatura da superfície do Sol. Os cientistas hoje já têm uma boa ideia de como é o interior da Terra. Depois dos núcleos interno e externo, compostos de ferro e níquel, existe uma camada que se estende por 3.000 quilômetros, de rochas tão quentes que estão derretidas. É o manto. O movimento de parte dessas rochas é que determina muitas das mudanças na crosta terrestre, a camada mais fina onde vivemos. A crosta terrestre, ela tem um movimento próprio que está condicionada por fenômenos que ocorrem no interior do nosso planeta e que fazem com que a crosta, ao longo dos milhões e milhões de anos de história da Terra, tenha ocupado as posições as mais diversas do nosso planeta. A Terra existe há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Há aproximadamente 150 milhões de anos, havia em nosso planeta um supercontinente chamado Gondwana. Ele era formado pelas massas continentais da África, América do Sul, América do Norte
Índia, Antártida e Austrália. Lentamente, Gondwana foi se desmembrando e a África foi se separando da América do Sul, um processo que continua até hoje. Estima-se que a separação entre a América do Sul e a África seja da ordem de 2 ou 3 centímetros por ano. Isso ao longo de 10 anos não é nada. O Brasil se afastou da África 10 metros desde que o Brasil foi descoberto. Só. Você está vendo os gomos dessa bola? Os cientistas acreditam que a superfície da Terra é formada por grandes gomos assim, as chamadas placas tectônicas. Só que elas não ficam paradinhas, não. Estão o tempo todo se mexendo e dando 1000 alterações. As placas têm 3 tipos de movimentos básicos, umas em relação às outras. O primeiro tipo é o tipo que marca o nascimento de crosta e o aparecimento das placas. É onde as placas se formam, que é o movimento de separação. Então, esses movimentos, essas zonas de limites, é o que a gente costuma chamar de bordas divergentes de placas. Você tem as bordas convergentes, que são os locais em que as placas se chocam. Essas placas podem se chocar, por exemplo, entre crosta oceânica e crosta continental, por exemplo, o caso dos Andes, onde o assoalho oceânico está entrando por baixo da crosta continental, formando a cadeia montanhosa dos Andes, tá? Ou continente com continente, por exemplo, a Índia, que se choca com a China, formando o Himalaia. Um terceiro tipo de limite de placas é exatamente o limite de transcorrência, ou transformância. São áreas em que você tem movimento horizontal. Então, as placas não estão nem se afastando e nem se aproximando. Elas estão se deslocando horizontalmente. Como, por exemplo, na costa dos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, onde você tem a falha de Santo André, que é uma imensa zona em que você tem deslocamento entre grandes massas de rocha. A movimentação das placas é medida com precisão pelos satélites. Já se sabe, por exemplo, que a ilha de Páscoa, no Pacífico, está se aproximando da costa do Chile 51 milímetros por ano. O estudo da tectônica, primeiro, ajuda a gente a entender melhor como é que é essa arquitetura terrestre, tá? Mas nos ajuda mais do que isso. Nos ajuda a fazer, por exemplo, planejamento de cidades, planejamento de estradas, prever acontecimentos graves, catástrofes que possam afetar a vida humana, que possam destruir povoados, etc., né? E mais ainda, nos ajuda também a localizar depósitos de petróleo, depósitos de gás, bens minerais. O homem não consegue viver sem minérios, nós precisamos de minérios permanentemente. As pessoas até muitas vezes não se dão conta de que os minérios estão na casa o tempo todinho. Em qualquer lugar que você estiver, você está o tempo todinho trabalhando com substâncias minerais, de origem mineral. Quem enfrenta esses desafios são os engenheiros, profissionais que precisam estudar e respeitar os contornos da Terra. Para o engenheiro, a Terra representa uma diversidade de tipos de materiais que podem ser tratados, que têm resistências diferentes e que podem ser tratadas de forma diferente. Só para dar um exemplo, no túnel Rebouças que nós estamos vendo aqui, ele foi escavado metro a metro com análise da condição do solo para que se pudesse definir o tipo de revestimento, o tipo de material que ia ser colocado para garantir segurança total ao usuário do túnel. Daqui a pouco você vai conhecer os aventureiros do mar, a família Schurman. E vai ver a Terra como o aviador vê, do alto. Linda. Nós voltamos já já. A Terra. Nem só de revoluções interiores é feita a fisionomia de nosso planeta. Nossa paisagem é resultado também da erosão, que é a ação do vento, da água e do gelo. Esses processos transformam as rochas em materiais de solo e transportam isso de um lugar para outro. O Pão de Açúcar, esse lindo cartão postal do Rio, reconhecido no mundo inteiro, apareceu para enfeitar o que viria a ser a cidade maravilhosa há 650 milhões de anos. O Pão de Açúcar, ele se formou a grandes profundidades da crosta terrestre, a elevadas pressões e temperaturas. Hoje ele se encontra na superfície através de um processo que nós chamamos de epirogênese, que é o soerguimento da crosta terrestre e, por conseguinte, da exposição daquelas rochas que se encontram em subsuperfície, acompanhado de um intenso processo de erosão. Já o arquipélago de Fernando de Noronha tem a sua história ligada à do Oceano Atlântico.
A partir do momento em que houve o processo de separação entre a América do Sul e a África, nós tivemos, ao longo do assoalho oceânico, a formação de uma atividade vulcânica bastante intensa. E Fernando de Noronha é uma dessas ilhas, resultante desse processo de espalhamento e de formação do fundo do nosso Oceano Atlântico. Vida, o grande privilégio de quem habita este nosso planeta, que recebe luz e calor na medida certa. E que tem uma camada de gases ao seu redor, importantíssima para a sobrevivência do homem, dos animais e dos vegetais, a atmosfera. Flutuando no ar, o piloto Aécio Malaguti tem todos os dias uma visão especialíssima da beleza de nosso planeta. Eu enxergo a coisa mais linda do mundo, sem violência, sem nada, é uma coisa pura, é uma coisa maravilhosa. Acredito eu que seja a mesma visão de um passarinho. Quando está fazendo o que mais gosta, o piloto Malaguti se desloca na troposfera, a camada da atmosfera mais próxima da superfície da Terra. Depois dela, existem outras 3 camadas, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera. A altura da atmosfera é de aproximadamente 160 quilômetros, né? Mas a parte mais importante são os 6,5 primeiros quilômetros, que é onde existe a presença da vida na atmosfera. O Sol é fundamental para a vida na Terra. Mas José Ricardo lembra que depois do Sol, não existe nada mais importante para a saúde e o equilíbrio do planeta do que a água, que ocupa quase 3/4 da superfície da Terra. A água é dos componentes mais importantes para a vida do homem. Ela está em todo o processo de síntese, né, da vida humana e também da vida vegetal e animal, né? É o único gás que nós encontramos nos 3 estados, quer dizer, no estado sólido, líquido e de vapor, e que é o elemento essencial para a vida na Terra. 3/4 do planeta, 3/4 de uma vida. O comandante Fausto Pazanese Júnior, da Marinha Mercante, trabalha no mar há 23 anos e passa a maior parte do tempo navegando. O mais difícil no oceano realmente é enfrentar o mar. Não existe dificuldade maior do que essa. E o mar, às vezes ele é bonzinho com a gente, às vezes ele é ruinzinho. O navio chega a dar balanços de 30, 40 graus. Tá? 30, 40 graus, com 30 graus você já não consegue ficar em pé. Você já tem que estar amarrado, se segurando, a mobília nossa, tudo que nós temos a bordo, se você prestar atenção, está tudo preso, não tem nada solto aqui. E um balanço de 30 graus é mais ou menos assim. Para você ver, eu não consigo fazer 30 graus. 30 graus não dá, é mais ou menos isso. Em 10 anos de viagens no mar, os velejadores Vilfredo e Heloísa Schurman já passaram alguns apertos. Um deles, inesquecível. Foi no planeta Água. Foi numa tempestade muito violenta na Nova Zelândia. Por 11 dias nós tivemos ondas de 11 metros e ventos de 130 km por hora e perdemos os 2 mastros. Esse foi o momento mais difícil nesses 10 anos. Com a paciência e a organização que cultivaram a partir da intimidade com o mar, o casal Schurman planeja agora repetir a viagem da circunnavegação de Fernão de Magalhães. Um projeto que reflete mais do que o gosto pela vida no mar, uma imensa paixão pelo planeta Terra. É como viver num tapete mágico. O barco nos levava a lugares longes que só na imaginação eu pensava que existissem. Povos distantes, lugares lindos, tempestades também, mas como num tapete mágico nós podíamos tocar e partir sempre. Eu aprendi que existe um grande amor e que todas as pessoas no mundo são iguais. Não existe nem cor, nem credo, nem raça. Somos todos seres humanos nesse planeta Terra. E nós aqui do Globo Ciência vamos
mostrar sempre isto. A aventura da ciência. Não perca o próximo programa. Até lá! A Fundação... Espaçonaves incríveis, galáxias inimagináveis. Tudo isso, antes de se tornar verdade, já existia na imaginação do homem. Ficção e ciência. Um pouco de ilusão e um tanto de experimentação. Estamos falando de ficção científica. O professor, pensador e escritor italiano Umberto Eco diz que a boa ficção científica é essencialmente interessante não só porque fala de prodígios tecnológicos, mas também porque o jogo narrativo da ficção científica trabalha com a própria essência de toda a ciência, isso é, com hipóteses e possibilidades. O cientista Henrique Lins de Barros, diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins, explica que a ficção científica pode despertar a curiosidade científica nas pessoas. A ficção científica coloca alguns problemas, né? Ela mostra alguns fenômenos, alguns fatos, algumas possibilidades que podem vir a ocorrer no futuro. Quer dizer, é importante entender também que a ciência não é um conhecimento acabado do homem. Quer dizer, a ciência se constrói. Muita coisa que hoje é ficção científica, daqui a alguns anos pode deixar de ser. Como muita coisa no passado foi ficção científica e hoje já não é mais. A ficção científica, ela coloca um tipo de obstáculo, um tipo de questão que um dia a ciência poderá vir resolver ou que um dia jamais a ciência resolverá. Mas o importante é colocar a questão para o homem. E o escritor de ficção científica, Jorge Calife, nos mostra que na ficção científica tudo é possível. A ficção científica nos tira dessa vida diária que a gente leva, a vida monótona, onde tudo é previsível, e nos leva para um mundo onde tudo pode acontecer. E é lá que nós vamos hoje, para mundos onde tudo pode acontecer. Pipoca! Nada melhor para acompanhar filmes e histórias fantásticas do que comer pipoca. Hoje vamos aprender a fazer pipoca. Vamos descobrir as leis da natureza que fazem o milho estourar. É a ciência da pipoca. Conheça também um professor que é engraçadíssimo na maior seriedade. É o professor Ângelo Machado. Tem que tirar os meninos da sala de aula para conhecer o meio ambiente lá fora. Se não for possível, pelo menos tragam para a sala de aula todas as experiências que vêm lá de fora. E fujam um pouco do currículo muito bitolado. Gente, o Globo Ciência está no ar! Mesmo que o esporte não seja o seu forte, nós precisamos da sua força. E então, todos prontos para viajar pelo mundo da ficção científica? Todos! Vestir capacetes anti-pressão atmosférica. Ok. Colocar óculos protetores de raios ultravioleta. Ok. Acionar a célula impulsora e partir. Fiadeiras elétricas. Locomotivas. Máquinas a vapor. Aonde nós estamos? Tudo indica que estamos no século XVIII. A partir da Revolução Industrial, o mundo começou a mudar rapidamente. E as invenções eram tantas que as pessoas começaram a se perguntar como seria o futuro. E essas perguntas geralmente começam a ser respondidas pela imaginação. O primeiro homem que teve a coragem de melhor imaginar e colocar no papel sua visão do futuro foi o francês Júlio Verne. Ele lançou seus primeiros livros no fim do século XIX. Nesta época, a curiosidade e a expectativa em relação ao futuro eram enormes. E Verne, de certa maneira, tentava prever o que mais o homem poderia inventar. Na história de 20.000 léguas submarinas, por exemplo, que em 1954 foi adaptado para o cinema, Verne já descrevia algo parecido com o submarino que nós conhecemos hoje.
Estamos aqui com uma preciosidade, uma edição portuguesa de um livro de Júlio Verne. Olha só, Lisboa, tipografia das horas românticas, 1883. A coleção se chamava Viagens Maravilhosas aos Mundos Conhecidos e Desconhecidos. O primeiro título se chama Da Terra à Lua. Nessa época, Júlio Verne tinha 55 anos e imaginava coisas incríveis. Ele pensava numa base de lançamentos de foguetes na Flórida, nos Estados Unidos. E não é que os americanos acabaram construindo a base de lançamento de foguetes da NASA lá mesmo. Em 1902, o cinema acabava de ser criado. E o francês Georges Méliès é o primeiro a fazer um filme de ficção científica, A Viagem à Lua. O mundo fica encantado. Contemporâneo de Verne, Méliès também sonhava com viagens espaciais. Esse tema, aliás, atiçava a imaginação de todos os criadores do princípio do século. Algumas ideias, no entanto, pareciam assustadoras. H.G. Wells lançou o livro A Guerra dos Mundos, chocou o planeta Terra. A história que narra a invasão da Terra por alienígenas foi adaptada para o cinema nos anos 50. Antes disso, porém, na década de 30, o enredo foi adaptado para o rádio por Orson Welles e causou pânico na população americana, que ouviu a ficção pelo rádio e imaginou que a invasão dos extraterrestres estava acontecendo realmente. O homem também estava assustado com a invasão das máquinas e o avanço tecnológico. Em 1926, o alemão Fritz Lang filma Metrópolis, uma cidade do ano 2000, onde os homens trabalhavam feito escravos, fazendo parte de uma grande engrenagem que não podia parar de funcionar. Oi? O que você tá lendo? Flash Gordon. O que é isso? É um herói de ficção científica dos anos 30. Que legal! Ele fez tanto sucesso que depois foi parar no cinema. E a gente? Como é que veio parar aqui nesse quadrinho? A gente veio parar aqui porque história em quadrinho é um dos meios mais populares de expressão da ficção científica. Olha só. Desafiando o Rei Verde para um vale-tudo, Flash Gordon vence. Deixe-me. Fiquei com o capacete e a faca. Tenho que chegar em tempo à cidade. Ei, que será? Um monstro marinho? Um hidrociclo, talvez estejam a me procurar. Fissurado em ficção científica, o jornalista e escritor Jorge Luiz Calife mora em Pinheiral, no interior do Rio, onde ele tem uma biblioteca fantástica, cheia de gibis. A partir da década de 1930, a ficção científica chegou às histórias em quadrinhos com o Buck Rogers e o Flash Gordon, que foram os primeiros heróis. Depois surgiram os super-heróis que todo mundo conhece, o Super-Homem, o Homem-Aranha, que também lidam no mundo da ficção científica, os X-Men, que são mutantes. O escritor Braulio Tavares também sabe tudo de ficção científica e tem até um CD-ROM sobre o assunto, com filminhos dos primeiros super-heróis nos anos 30. Esse aqui é o trailer do filme Buck Rogers, do seriado de cinema. Ele é de 1939 e ele é uma coisa bem típica dessa época. Em primeiro lugar, é aquele herói que passa direto das histórias em quadrinhos para o cinema sem jamais ter passado pela literatura, ou seja, não existe literatura de ficção científica com Buck Rogers. Esse aqui é o Flash Gordon no planeta Mongo. Ele surgiu para concorrer com o Buck Rogers e acabou tornando-se mais famoso que o Buck Rogers. Até pelo fato de que os quadrinhos dele, do Flash Gordon, eram desenhados pelo Alex Raymond, que era realmente um grande artista dos quadrinhos, um artista maravilhoso. Braulio Tavares considera os filmes dos anos 30 aos anos 60 bastante rudimentares em termos de efeitos especiais. Foi preciso chegar a 1969, com 2001 Odisseia no Espaço, do Kubrick, para que houvesse uma verdadeira maioridade nos efeitos especiais da ficção científica. 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme de Stanley Kubrick, baseado num conto de Arthur Clarke, mostra o que poderia acontecer se os computadores passassem
a pensar por conta própria. Este filme levou 3 anos para ser realizado e foi um marco em termos de efeitos especiais. Só para lembrar um detalhe, o nosso amigo Calito é um dos responsáveis pela continuação dessa história. Foi a partir de um argumento dele que surgiu a continuação de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é a história de 2010. Depois de 2001, que foi em 69, somente em 79 foi quando começou a era contemporânea da ficção científica, que o Spielberg fez Contatos Imediatos de Terceiro Grau e o George Lucas fez o primeiro filme da série Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, Luke Skywalker, a Princesa Leia, o sábio Obi-Wan Kenobi e os robôs R2-D2 e C-3PO. Todos esses personagens encantaram várias gerações. Guerra nas Estrelas foi filmada em 1977 e ganhou 7 Oscars. A história é a seguinte: forças opositoras disputam poder numa galáxia distante da nossa. Duelos com espadas a laser, planetas explodindo. Não foi à toa que o filme venceu o Oscar de efeitos especiais. Em muitos trechos do filme, George Lucas usou maquetes e miniaturas de espaçonaves para conseguir os efeitos desejados. Hoje, Guerra nas Estrelas poderia ter sido feito em realidade virtual, usando apenas efeitos criados por um computador. É o caso de Cassiopeia, um filme brasileiro totalmente computadorizado, que acaba de estrear nos cinemas brasileiros. Dirigido por Clóvis Vieira, Cassiopeia é uma constelação habitada por robozinhos quase humanos, que é invadida por seres de outro planeta. Estes seres querem roubar a energia do seu sol. Cassiopeia levou 4 anos para ser realizado, utilizando 17 computadores e 14 animadores. Com tantos filmes e desenhos passados em naves espaciais e circulando por outras galáxias, muita gente acaba confundindo ficção e realidade. Tem gente que acredita que o homem já foi de fato a outra galáxia. Mas para os cientistas, isso só é possível na ficção. O diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins, Henrique Lins de Barros, esclarece por que visitar outra galáxia é uma grande ficção. A gente já está tão familiarizado no cinema ou na literatura, mas principalmente no cinema, de pensar numa nave espacial que vá a uma outra galáxia. No entanto, para nós nos deslocarmos na nossa galáxia, na Via Láctea, sairmos da Terra e atingirmos o ponto extremo, levaríamos mais de 100 mil anos. A civilização conhecida, não ocidental, a civilização conhecida não tem essa duração. Se a gente olhar os registros mais antigos, não chega a 10 mil anos. Quer dizer, o homem poder atingir o outro lado da galáxia é uma viagem, dentro do conhecimento hoje que nós temos da natureza, é uma viagem muito maior do que a civilização que nós conhecemos. Isso é uma grande ficção. Provavelmente, quando o homem atingir, isso não vai acontecer, mas provavelmente, se um dia alguma entidade da Terra atingir um ponto desses, já não será mais um homem, porque nós temos que nos lembrar e não podemos nos esquecer que o homem é um processo de evolução também. Quer dizer, o homem está dentro das leis de evolução, está evoluindo, e hoje ele é homem, mas daqui a 100 mil anos ele provavelmente não será um homem. Nós humanos estamos em processo de evolução? Isso é que parece ficção, mas é científico. O que vai acontecer com a gente no futuro? Será que teremos dedos enormes? Será que ficaremos carecas? Ou ao contrário, ficaremos com cabeleiras fantásticas? Será que faltará oxigênio? Será que faltará comida? As teorias sobre o que vai acontecer com o homem, como será o futuro da Terra, são muitas. Alguns são otimistas quanto ao nosso futuro. Muitos, no entanto, acreditam que o nosso destino é a miséria e a fome. Na última década, nós tivemos o cyberpunk, que é uma tendência da ficção científica, que são histórias voltadas para os computadores e para a vida nas cidades decadentes do final do século XX. Algo assim tipo os filmes do Robocop, que é aquela cidade cheia de bandidos e em ruínas e todo mundo com robôs e computadores. Lançado em 1987, Robocop é um policial que morre e é transformado num ciborgue ultra sofisticado. Blade Runner, outro sucesso no gênero cyberpunk,
Também narra a vida de um policial no século XXI. Mas Harrison Ford é tão humano quanto cada um de nós. E sua missão é encontrar androides, seres que parecem humanos, mas não têm sentimentos nem memória, e que invadiram a Terra. Em geral, a ficção científica está falando do homem presente e não de situações que não existem. Quer dizer, ela usa uma linguagem ficcional, ela inventa uma história, ela cria uma situação, por exemplo, no Blade Runner. No Blade Runner, a questão não é a questão tecnológica. A questão tecnológica é o efeito especial, é a criação em torno da questão existencial do homem. O homem diante dele, eu diante de mim. Quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou, quais as minhas origens. E isso vai estar repetido, por exemplo, nas minhas memórias, no meu passado, na minha construção de mundo. As invasões alienígenas voltam agora a ser o tema favorito dos filmes de ficção científica. Um dos filmes mais quentes do ano é Independence Day, de Roland Emmerich. Esse filme está quebrando recordes de bilheteria nos Estados Unidos. Essa é a história. 2 dias antes da independência americana, a Terra é atacada por extraterrestres nada amigáveis. Os terráqueos reagem agressivamente e travam incríveis batalhas com os invasores. Sabe o que eu tô fazendo? Jogando videogame. Eu tenho que destruir esses invasores antes que eles me matem. O pior é que meus mísseis estão acabando e meu combustível tá quase no fim. Hoje em dia, além de livros, quadrinhos e filmes, a ficção científica aparece ainda em 2 veículos, nos jogos de computadores e nos RPG. Nesse jogo, por exemplo, chamado Outpost, a Terra foi destruída por um asteroide e o jogador tem que construir uma cidade no espaço para 200 pessoas. Já no RPG, os jogadores simulam realidades inexistentes e transformam-se em personagens de incríveis aventuras. Pedro Borges, 20 anos, é mestre de RPG e viciado em ficção científica. Olha, eu sou maluco por ficção científica. O que aparecer, se for livro eu compro pra ler, se for filme eu vejo. Tudo que eu sei de ciências e pelo menos ficou na minha cabeça até hoje foi tirado de uma curiosidade sobre uma coisa ligada a um filme ou qualquer coisa do gênero. A ficção científica pode ser um ponto de partida para despertar o interesse pela ciência. Afinal, a ciência está em todos os cantos, na natureza, na sala de aula, nos filmes. Basta a gente prestar atenção para encontrar ciência à nossa volta. Ciência, no fundo, é um dar ciência, é um dar conhecimento, é uma busca de conhecimento. Essa busca de conhecimento vai ser feita por vários caminhos, né? A divulgação de ciência tenta estimular esse interesse. Como a gente pode ler a natureza, como podemos olhar a natureza. A ficção científica, ela extrapola, ela vai além. Ela coloca como que, ao conhecer a natureza, seria possível, quem sabe, a gente fazer alguma coisa diferente. O nosso amigo Humberto Eco diz que é alguma coisa de artístico na descoberta científica. E algo de científico na fantasia do artista. A ficção científica poderia ser, então, o ponto de encontro entre a ficção e a ciência. Então, viva a ciência! Viva a fantasia! Viva a ficção científica! Para acompanhar uma boa história, nada melhor do que pipoca! Daqui a pouco vamos ver por que pipoca pula e história. E vamos conhecer o professor Ângelo Machado, um cientista alegre e muito curioso. Nós voltamos já já! Você sabe por que o milho da pipoca estoura quando esquenta muito? E por que a pipoca é branca? O Globo Ciência foi até a cozinha da Escola Senador Correia, no Rio, para ter uma aula de física. Vamos ver a física da pipoca. Partindo daquele velho princípio que nós discutimos em sala, né? Que física é vida, vamos aqui a uma aula hoje na cozinha. E vamos até convidar a nossa mestre Cuca, Aparecida, para dar a receita aqui de como fazer uma boa pipoca. Realmente, primeiro eu boto a panela para esquentar, né? Deixa a gordura esquentar bem. Aí depois eu boto a pipoca, dou uma mexidinha e deixo. Certo. Dá uma mexidinha, né? É. Aí deixo um pouquinho, aí ela vai arrebentando.
Aí depois eu volto lá, como na minha casa ainda não tem essa pipoqueira, é aquela panela de alça, eu pego um pano, seguro assim nas duas alças e dou uma sacudida nela, que ela para ela não agarrar e não queimar. Aí a pipoca fica solta, cresce, com uma pipoca bonita e gostosa. Nisso tudo que a Aparecida falou aqui, essa receita maravilhosa da velha pipoca, velha e gostosa pipoca, existe uma ciência bastante complexa. Por que você usa, por exemplo, o óleo para aquecer a pipoca? Qual é a função do óleo naquela panela ali que a Aparecida falou? Eu acho que é para aquecer a pipoca, né? Sim, mas para que aquecer a pipoca? Para a pipoca poder estourar. Sim, qual é a ligação entre estourar e aquecer? É porque é o aquecimento que faz a pipoca estourar, né? O aquecimento do óleo que faz a pipoca estourar. E por que o milho estoura, por exemplo? Porque dentro do milho existe água. E essa água com calor, ela vai se transformar em vapor, ela vai aumentar a massa, né? Por causa do calor. E o milho não vai resistir ao vapor da água que está dentro dele e vai acabar estourando. Os gases fazem uma implosão na pipoca, né? O que vira, a casca vira para outro lado e suja a pipoca, não é isso? Isso é como se fosse comparado a uma espécie de uma panela de pressão, perfeito? Uma panela de pressão, o vapor d'água vai pressionando as paredes da panela. Se não houvesse a válvula, o que aconteceria com a panela? Explodiria, perfeito? Por quê? Porque a pressão seria muito grande e ela não suportaria. Com a pipoca acontece algo semelhante. A casca, digamos assim, da pipoca, do milho, não suporta as pressões internas. E aí o que acontece? A pipoca explode. É conveniente observar, inclusive, que o tipo de milho usado para fazer uma boa pipoca é diferente do milho tradicional. Ele não pode ser um milho tão endurecido, ou seja, já tão, vamos dizer assim, maduro, porque senão a casca vai resistir muito à ação interna da tentativa de explodir e não vai fazer uma pipoca tipo da Aparecida, deliciosa, bem abertinha, tá certo? Então o milho para a pipoca, ele tem, vamos dizer assim, primeiro, uma superfície aqui, essa parte de cima, é bem frágil, bem fragilizada, porque é exatamente aqui na cabeça, digamos assim, do milho, que vai haver a explosão. Ele vai abrir com a maior facilidade. Pedro, por que é importante agitar o milho que está no interior da panela? É importante porque senão o milho que está mais no fundo da panela vai ser mais aquecido que o milho que está em cima. Então, com esse utensílio, a gente vai misturar o milho e o milho vai ser aquecido quase igualmente. Sim, qual a importância desse aquecimento praticamente igual, distribuir isso? Porque estouraria praticamente no mesmo tempo. Perfeito, quer dizer, o calor então é fundamental nesse processo. Portanto, nesse processo de fazer a pipoca, já entra uma forma de energia, calor. Ao mesmo tempo, também existem ações de forças, né? Como nós comentamos aqui, para que a pipoca pudesse estourar. Então também existem ações mecânicas. Nós estamos lidando então com um fenômeno que nós chamamos em física de um fenômeno termodinâmica. Ao mesmo tempo, nós temos ações térmicas e ações mecânicas. E esse fenômeno permite que nós possamos consumir a tão consagrada pipoca. Vem cá, por que a pipoca é branca se o milho é amarelo? Camila, o milho é amarelo por fora, mas se a gente pudesse olhar o seu interior, ele já teria essa cor branca. Então, quando há essa implosão, ou seja, a parte interna pressiona a externa e explode, aflora a cor interna, que é branca. E vejamos que belo produto a pipoca da Aparecida, perfeito? A física da pipoca, então, foi a aula de hoje, dada aqui numa cozinha. Ou seja, a ciência se manifesta em todos os setores da nossa vida. Na cozinha, nas ruas, na piscina, no cinema, em qualquer lugar. Isso é física, isso é vida. E agora, vamos curtir aqui o produto final da nossa aula. Um salzinho, mas isso é uma outra aula, é uma outra história, perfeito? E vamos ao produto da nossa aula, ok? Nada mal, perfeito? Aprender física assim não é bom? Criança tem de brincar, comer, ter saúde e estudar. Lugar de criança é na escola. Toda criança brasileira tem direito à educação. E o professor é um dos personagens principais dessa história.
Você sabe o que é que um cientista tem em comum comigo e com você? É simples, a curiosidade. A curiosidade é que levou o homem às maiores descobertas da ciência. Por trás de todo cientista há uma curiosidade que nunca acaba. Essa é a qualidade preferida do professor Ângelo Machado, um cientista que tem trabalhos muito divertidos. Ele estuda as libélulas e escreve livros onde há sempre um mistério para ser resolvido. Nome: Ângelo Machado. Local de nascimento: Belo Horizonte, Minas Gerais. Data de nascimento: 22 de maio de 1934. Profissões: zoólogo, escritor e professor. O professor Ângelo tem mais de 30 mil libélulas no laboratório em Belo Horizonte. Vamos saber dele como foi que começou a estudar esses insetos. Eu, digamos, gostava de bicho, de biologia. Naquela época, a gente aprendia mais biologia no curso de medicina. Então, eu entrei para a faculdade de medicina. Mas eu não tenho vocação para ser médico profissional. Eu até brinco que eu acho que para a saúde dos doentes eu nunca exerci a profissão, né? Porque eu não seria um bom médico. Mas eu passei a dar aula para os alunos de medicina sobre o cérebro, como é que ele é, como é que funciona. Mas eu gostava de bicho. Então, como hobby, eu estudava insetos, estudava libélula, né? Há 9 anos eu aposentei como professor de neuroanatomia, fiz concurso, entrei para a universidade de novo, professor de zoologia. O meu hobby virou minha profissão. Tanto o cientista como a criança tem que descobrir como é o mundo e para que servem as coisas. Só que o cientista escolhe aquela parte do mundo que ninguém conhece. A criança não conhece nada, tem que descobrir tudo. Então ela pergunta: mãe, por quê? Mãe, por quê? Pai, por quê? Ela mexe, ela pega, ela olha. E aí aparece um sistema de repressão. Não mexe, não pega, não olha. Que menino chato, que menino curioso. Então há um esquema de repressão. Se a criança vence isso, ou ela vira cientista, ou vira uma criança indagativa, ou um adulto indagativo, que é importante para todo mundo. Então é fundamental despertar e manter a curiosidade da criança. Como é que é essa história de sol à meia-noite? Quem foi que inventou a geladeira? Por que o passarinho, quando dorme, não cai do galho? Olha só um dos livros que o professor escreveu. Que bicho será que botou o ovo? É uma história muito engraçada, em volta de um ovo misterioso que deixa os animais com a pulga atrás da orelha. Mas afinal, quem botou o ovo? Não foi a galinha, mas também não foi a pata. Será que foi a... Ah, Tatiane, não conta o final. Mas eu também não sei. Para escrever esses livros, o professor Ângelo fez uma pesquisa e descobriu uma coisa incrível. Que eu cheguei à conclusão que o primeiro contato que o menino de cidade tem com a nossa fauna silvestre é através dos livros infantis. O livro de bicho, né? Contam que, quando eu era criança, qualquer livro que chegava em casa, podia ser até a tábua do dicionário, tudo, eu ficava sempre, falava livro de bicho, né? E ia ver livro de bicho. Eu mexo com livro de bicho até hoje. Então, se a criança aprende a gostar e conhecer bicho, é no livrinho. Eu fui em 3 livrarias e escolhi 100 livros ao acaso. E procurei ver quais os animais que são divulgados nesses livros. Eu separei a priori os domésticos, cachorro e gato, que eles já estão com os mesmos vícios do homem da cidade, né? Já come osso de plástico, tem medo de rato, isso eu tirei. E aí eu pergunto ao telespectador, eu tenho aqui os 10 bichos mais frequentes nos livrinhos infantis das livrarias, eu acredito, do Brasil. Quem em primeiro lugar? Vou ler. Elefante. Segundo, lobo, urso, macaco, leão, girafa, raposa, tigre, esquilo, hipopótamo. A maioria da fauna da África, a maioria da fauna dos Estados Unidos. Cadê nossos bichos? Né? Cadê? Paca, tatu, cotia, sim, cotia, não, cadê? Olha, antigamente, quando não tinha televisão, a gente ouvia história de bicho que a mãe e o pai contavam. E os heróis das histórias eram a onça, o jabuti e o tatu. Eles estão aqui em 24º lugar. Só 2% dos bichos dos livrinhos são da fauna brasileira. Ou seja, estão ensinando nossas crianças a gostar dos bichos dos outros.
Você já pensou nisso? Quantos bichos brasileiros você conhece? A turma do Globo Ciência espera você aqui na semana que vem. Entre pra nossa turma. Não perca o próximo Globo Ciência. Até lá! Rede Globo, São Paulo. Assista agora Globo Ecologia. Classificação livre.